Olá pessoal, bem-vindos a essa revisão da avaliação de modularização. Eu escolhi algumas questões que foram as questões que mais trouxeram dúvidas, em que as pessoas apresentaram menos resultados positivos. Então a primeira questão é a questão 1, aliás a questão 1 e a questão 2 são parecidas porque elas usam o conceito de recursividade, então talvez seja interessante a gente abordar. Aqui tem todo um contexto aí, né? Na verdade o que a gente precisa saber é o que a função enigma faz. O vetor que a gente está utilizando é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a chamada seria enigma, passa o vetor e o tamanho do vetor. Então, um vetor de 10 posições. Bom, o que a gente precisa avaliar é entender o que esse algoritmo faz. Então, essa função, né? Se o vetor tem uma posição, a resposta é o próprio elemento, né? Então, se ele for maior que 1, ele vai fazer isso, senão ele vai retornar o aditan. Então, se ele é uma posição, vamos supor que o vetor tenha o elemento 1, a resposta é 1. Se o vetor tem duas posições, então o tan é 2. Então ele vai ser maior que 1, ele vai ter que fazer essa parte aqui. E a resposta será a de tan mais o resultado da expressão aplicada ao vetor com tamanho 1, que a gente já sabe o que é, né? Então, quando ele tem tamanho 2, vamos pegar, por exemplo, o vetor 1, 2, a gente vai pegar o último elemento, a de tan, o 2, e vai adicionar com a resposta de a de 1, 1, que a gente já sabe que é 1. Então vai dar 3. Se o vetor tem 3 posições, então ele vai pegar a última posição, e vamos supor que o vetor tenha os valores 1, 2, 3, ele vai pegar a última posição, que é 3, e vai somar com o enigma de 1, 2, 2. 1, 2 porque é o vetor anterior. Aqui são só exemplos, a gente poderia ter colocado outros valores. E a gente já sabe que esse vetor aqui, para esse caso, dá 3. Então vai ser 3 mais 3, que dá 6. Se vocês forem ver, na verdade, o que essa função enigma recursiva, né, porque ela se auto-chama para resolver, ela faz, ela soma os elementos do vetor. Então aí fica fácil responder, né? É só pegar os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e somar e a gente tinha a resposta. Aí a gente tem uma outra função enigma na Q2 que ela não faz operação de adição, na verdade ela faz um teste aqui, se o último elemento é maior que o que retorna da enigma de a tan menos 1. Então, a gente precisaria entender o que essa função faz, né? Na verdade, se a gente pegar para uma posição, ela vai simplesmente retornar o elemento. Está parecendo que é igual àquele anterior, né? Então, se o vetor é 1, retorna 1. Se o vetor é 20, retorna 20. Se o vetor é 50, retorna 50. Ou seja, a posição que está aqui é a posição retornada. Agora, se ele tem dois elementos, por exemplo, 1, 2. Aí você veja que se ele tem 1, 2, o x vai receber o que volta do vetor com tamanho menos 1. E a última posição é comparada com esse resultado. Então, o x vai receber o que volta da posição do que tem no vetor com menos 1 elementos. Então, se ele tem 2, o que é que tem com 1 elemento? Vai ser 1. E vai comparar com o último elemento, que é o 2. E aí vai retornar o maior deles, no caso é 2. A gente já sabe, então, o que o vetor 1, 2 com tamanho 2 retorna o valor 2. E se ele tem 3 elementos, né? Se ele tem 3 elementos, a gente vai pegar o último elemento, que é o 3, e vai comparar com o resultado que ele volta de
do vetor com uma posição a menos. E a gente já sabe pelo slide anterior que com uma posição a menos ele vai retornar o valor 2. Então, ele vai comparar o 3 com 2 e vai retornar o 3. Bom, naquele exemplo deu para perceber que o que ele faz, ele retorna o maior elemento de um vetor. Portanto, naquele vetor que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do enunciado, ele deve retornar o valor 10. Essa Q8 teve muita gente que errou. O detalhe aqui era o seguinte: uma função que verifica se a data é válida. Se o dia é menor que 0 ou o dia maior que 31, então você vai fazer alguma coisa. Note que se o dia for 0, isso aí não era para ser uma data válida, mas pelo visto aí vai ser. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Na verdade deveria ser menor ou igual a 0. Só menor que 0 significa que o 0 está valendo para vir para cá. Então ele significa que o dia 0 seria um dia válido, o que não é verdade. Acho que muita gente, por distração, não acertou essa questão. Teve muito erro na questão 8. E a questão 11, que também teve bastante erro, ali a 4 pontos. Então aqui tem uma historinha, né, que depois que os alunos descobriram o conceito de modularização, começaram a construir módulos e a fazer experimentos, né? E aí tem um experimento aqui de número primo. Qual que é o detalhe desse daqui? Notem que esse exercício, ele está usando, esse algoritmo, nessa função, ela está usando o i, mas o i não está declarado dentro da função. Se ele não está declarado dentro da função, se vocês se lembram, isso por uma questão lá do escopo, ele vai pegar a variável i global. E a variável i global está fazendo o trabalho de mexer com os elementos para identificar se o número é primo ou não. Então, vai ficar uma salada isso daqui. Porque, na verdade, nós vamos ter o i mexendo aqui, ele vai retornar um outro valor e ele vai interferir naquele loop interno lá. Isso vai dar um resultado catastrófico para o algoritmo. Então, para consertar aqui, a gente precisaria declarar a variável i local. Então, ela precisaria ser declarada no algoritmo principal e também precisaria ser declarada aqui, como variável local da função primo. Tá? Então, com esse pequeno detalhe, o que a gente tem é que o algoritmo não apresenta erros de sintaxe, ele não vai ter erros de sintaxe, toda a sintaxe está correta, e nem erros de lógica do ponto de vista de conceito de lógica. Mas ele não vai funcionar corretamente porque ele tem um conceito embutido que não foi observado, que é a questão do escopo da variável i. Então, e já tinha uma outra questão, uma outra afirmação que falava explicitamente que o problema estava na variável i. Então, o algoritmo não funcionar perfeitamente, ele vai ter problemas. O erro está nos limites aqui? Não, o erro não está nos limites. E o teste n igual a 2 ou n igual a 3, então retorno verdadeiro, ele realmente é desnecessário. Essa estrutura aqui simplesmente poderia desaparecer porque o resto funciona. Então, se a gente pegar tirar essa parte aqui e deixar só essa parte aqui, ele vai funcionar, porque aqui dentro do loop já está contemplando aqueles casos de n igual a 2 ou n igual a 3. Então era isso, pessoal, era uma pequena revisão das questões. Nós tínhamos 11 questões, as outras, a maioria, o pessoal acertou muito bem. As questões que mais tivemos problemas foram as questões 1, 8 e 11. Eu aproveitei para comentar a 2, porque a 2 é muito parecida com a 1. E aí vocês têm, então, uma mini revisão
avaliação sobre modularização. Até mais!